Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O tema de hoje: o problema é a adolescência? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a série Adolescência, mas não apenas sobre isso. O problema é muito mais amplo, gente. Hoje a minha proposta é que a gente fale um pouco da origem do ódio às mulheres, de como as redes sociais estão afetando não apenas as crianças e jovens, mas os adultos também. Vou falar sobre o papel da cultura e da família nesse contexto. E eu não vou entrar em detalhes cinematográficos da série, nem ficar comentando cena por cena. Né? O que me interessa mais hoje, acho que interessa muitas pessoas, é debater o que estamos construindo para jovens e adultos ao longo dos séculos e o efeito que isso tem em nossas vidas. Né? Acho que a gente tem que dar um passo para trás e entender como esse discurso vai sendo construído, né, gente, desde pelo menos 3.000 anos atrás, para a gente poder entender o problema e desconstruir o problema. Então a questão central é, né, colocada na série, o que faz um jovem de 13 anos, né, matar a facadas uma menina da mesma idade? O que faz um menino de 13 anos diferente dos demais? Né? Todo mundo quer ter uma resposta, né, do tipo assim, mas ele era um psicopata, não tem nada a ver com os nossos filhos, não é isso? Então, a resposta a essa pergunta, né, que eu coloco aqui é: nada torna esse jovem tão diferente. E essa é a resposta que a maioria dos pais não quer ouvir. Né? O menino é branco, heterossexual, criado por pais amorosos, estuda num colégio razoável de classe média. Ninguém quer se conformar, é claro, que um menino de 13 anos com a família funcional, sem nenhum transtorno psicológico grave, possa assassinar uma menina a facadas. E aqui eu já dou a má notícia, né? A má notícia é que ele não é um psicopata. E, claro, mesmo não sendo diretamente uma história real, né, gente, ela é baseada em 3 outras histórias, essas sim reais, de assassinatos de meninas por adolescentes meninos, a facadas no Reino Unido num período recente e num curto intervalo de tempo. Então a história é real, sim. Né? Ela é baseada em 3 assassinatos reais. Vamos lá, gente. Então a questão é atual, nos assusta, e a pergunta que a gente pode fazer agora é: o que a gente pode fazer diferente? Não é isso? Como podemos ajudar nossos adolescentes? Vocês escutaram a ênfase nos nossos? Por quê? E aqui a primeira pista. A encrenca é coletiva, gente. Não adianta você jogar o celular do seu filho pela janela, né? O problema é muito maior. Inclusive é muito maior do que as redes sociais. A questão é anterior. A questão está enraizada num discurso, né, no nosso discurso, há pelo menos 3.000 anos. E é aí que começa o problema e é por aí que eu quero começar. Combinado? Mas antes, para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @Guilherme Fati, no meu canal do YouTube, Guilherme Fati, e no meu site, guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos, e são nesses canais também que faço agendamento de consultas, supervisões clínicas e palestras. Então, o que a gente pode fazer diferente? Primeira coisa para a gente poder fazer algo diferente é entendermos o contexto mais amplo da história da nossa civilização ocidental. Não apenas ocidental, porque nesse caso é ocidental e oriental, diga-se de passagem também.
cuja base está fundada desde o início no ódio pela mulher e no ódio ao feminino, gente. A gente precisa entender isso, porque senão não vai adiantar colocar a culpa nas redes sociais. Porque o problema é anterior. As redes sociais, sim, amplificaram o problema de maneira significativa, mas amplificaram algo que já estava lá, gente. Não foi o Instagram que criou o discurso do ódio. As redes sociais e o smartphone criaram, aliás, uma série de outras questões graves que eu vou tratar aqui, mas o discurso de ódio às mulheres tem mais de 3.000 anos. E aqui eu quero recomendar muito a pesquisa de um livro incrível, fora de série, que é o estudo mais abrangente e detalhado que eu encontrei nos últimos anos sobre um dos pontos que a gente vai tratar hoje, né? O nome do livro é A Discriminação das Mulheres pelas Religiões, um estudo sobre a magnitude da culpa religiosa. Brilhante. Do Otávio da Cunha Botelho. Vamos entender onde e como começa a misoginia na história da humanidade e como absolutamente nenhuma religião ou cultura, incluindo as orientais, na face da Terra, nos últimos 3.000 anos, escapa desse discurso. Vocês estão me escutando, gente? Eu vou repetir. Não existe religião e cultura na face da Terra, nos últimos 3.000 anos, que não tenha como base a desvalorização da mulher e do feminino. Esse é o tamanho do problema. Desde a cultura clássica greco-romana, mais grega que romana nesse ponto, né, da misoginia, que tinha como ideal, como pano de fundo, um ideal de autocontrole, do governo de si mesmo, da capacidade de se controlar. Vocês estão me acompanhando, gente? E para uma cultura que tem como ideal o controle de si, o desejo e suas manifestações, né, inquietantes passam a ser um problema. Vocês estão me acompanhando, gente? Esse desejo que muitas vezes nos ultrapassa, né? Isso vai contra, né, exatamente essa questão do autocontrole, que é central na filosofia greco-romana, bem antes, diga-se de passagem, do cristianismo. E como essa questão é respondida, então? De uma maneira bem simples, né? Olha como o raciocínio vai sendo construído a partir dessa premissa do autocontrole, né? O mal não vem de mim. O mal, ou seja, o descontrole, vem da tentação causada por um elemento externo. O meu desejo é causado por algo de fora. Vejam como a narrativa começa a ser construída, gente. Se a gente não entender isso, não adianta ver adolescência, não adianta. Se você lembrou de Adão e Eva, por exemplo, nesse ponto, está começando a entender o tamanho do problema, né? Além de ter sido um subproduto do homem, feita a partir de uma costela, ela ainda o tentou. Não é isso, gente? A Bíblia coloca de maneira clara. O que representa a tentação é a mulher. E não apenas na Bíblia, a gente vai ver aqui, tá? O problema é muito maior. Eu vou dar exemplos aqui, mas pesquisem. Vocês vão entender que de maneiras diferentes nenhuma religião escapa desse discurso. A mulher é aquela que tenta o homem, ou seja, a mulher é aquela que desgoverna. A mulher deve ser governada por um homem. Eu vou trazer aqui um trecho da Bíblia, gente. Existem tantos trechos, né, que parecem inacreditáveis, misóginos, né? Mas eu vou trazer um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Efésios, tá? 5. Aqui. Vós, mulheres, trecho 22. Vós, mulheres, sujeitavos a vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. De sorte que
assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu próprio marido. Gente, vocês escutaram? Trecho da Bíblia, né? Acho que vale pesquisar, não é tão difícil, tem muitos trechos. Mas a verdade é que o problema já começa bem antes do cristianismo, gente. Por exemplo, já estava tudo lá no mito de Pandora, no século 7 antes de Cristo. O mito de Pandora que dizia resumidamente assim, tá? Em tempos muito longínquos não existiam mulheres no mundo, apenas homens que viviam sem envelhecer, sem sofrimento e sem cansaço. Quando chegava a hora de morrerem, faziam-no em paz, como se simplesmente adormecessem. Aí Zeus coloca Pandora, a primeira mulher da história, Zeus coloca Pandora na história para castigar Prometeu. Pandora entra na história como sendo a primeira mulher, né, gente? E é ela quem abre a jarra que espalha todo o mal ao reino de paz dos homens. Eu vou repetir. É a primeira mulher colocada, né, num mito que abre a jarra que espalha todo o mal ao reino de paz dos homens. Século 7 antes de Cristo, gente. Existem muitos exemplos dessas bases misóginas para serem citados, né? No hinduísmo, no islamismo, sobra até para o budismo, gente. É impossível falar tudo aqui. Eu recomendo a pesquisa do livro que eu indiquei. Mas eu vou me ater mais sobre a matriz judaico-cristã, que é a que nos diz mais, né? E aí a gente traz, já no primeiro século da igreja, né? Paulo de Tarso, Tertuliano, João Calvino. Pesquisem. Escute essa pérola do Tertuliano, tá? Abre aspas. A mulher é a porta por onde o mal entra. Fecha aspas. Esses homens, entre outros, ajudaram a criar a base do discurso misógino que prevalece por mais de 2000 anos no cristianismo e na nossa cultura. Por favor, olha, João Calvino, por favor, vá pesquisar João Calvino, o que ele falava sobre as mulheres. Eu vou abrir umas aspas aqui, tá? Mais uma. Abre aspas. Não há absurdo algum no fato de um homem mandar e ser mandado ao mesmo tempo em relações distintas. Mas isso não se aplica no caso das mulheres que, por natureza, isto é, pela lei ordinária de Deus, nascem para a obediência. Portanto, todos os homens sábios sempre rejeitaram o governo feminino como sendo uma antinatural monstruosidade. As pastorais, tá bom? Pesquisem aí João Calvino. Tá? Eu vou resumir agora, a grosso modo, em 4 pilares, todas as religiões dos últimos 3000 anos. Quais são as bases, tá? É bem simples. Primeiro, as mulheres são inferiores aos homens. Se a gente resumir, todos os ditos vão cair nesses 4 lugares. As mulheres são inferiores aos homens. As mulheres foram responsáveis pela queda da humanidade no pecado. As mulheres são as tentadoras dos puros. E as mulheres são, de alguma forma, posse ou propriedade dos homens. Vocês estão entendendo o tamanho do problema, gente? A mulher é a responsável pelo desgoverno do homem. Essa posição é invariável por 2000 anos em todas as religiões. Ou você já viu algum homem sendo obrigado a andar de burca, tendo que cobrir o corpo ou tendo órgão genital mutilado? Já viu? Então tá bom. Você acha que isso não tem efeitos em nosso discurso hoje? Gente, o que é ser homem foi construído em oposição ao que é ser mulher ao longo dos séculos. E a posição da mulher sempre negativada, né? Então é assim, o homem é forte, a mulher é fraca, o homem tem razão, a mulher é impulsiva, o homem é puro, a mulher é maliciosa,
O homem é sincero, a mulher é manipuladora. O homem é prático, a mulher é atrapalhada. O mecanismo de recalque foi sempre esse. Dentro dessa equação, chegamos até aqui, gente. Né? Qual é a equação? Não sou eu que sinto desejo. Não sou eu que sinto o desejo, é essa mulher que me causou isso. Ela me fez perder o controle. O outro despertou em mim algo que não é meu. Ou seja, nós condenamos no outro aquilo que nós mesmos recalcamos. Esse é o próprio mecanismo do recalque, gente. Vou repetir. Nós condenamos no outro aquilo que desejamos e recalcamos. Nós projetamos os nossos desejos no outro e condenamos o outro por esse desejo. Olha que interessante esse mecanismo neurótico, gente. Não é a base, por exemplo, da homofobia? Eu condeno no outro um desejo que é meu e que eu não posso aceitar. Portanto, eu mato o outro para poder, assim, matar o meu próprio desejo proibido. É assim que funciona, é assim que opera o mecanismo do ódio há séculos. Esse discurso é o centro da nossa cultura. Isso não vai mudar se nós não começarmos a desconstruir esse discurso. Nesse sentido, eu acho importante a gente debater a série adolescência, sim, mas inclusive para além da adolescência, porque qual é o resultado que vocês esperam ou esperavam, gente, diante da autorização que foi dada aos homens para dispor das mulheres como eles quiserem, num discurso que é reforçado durante séculos? Qual é o resultado? Qual é a surpresa? Né? Qual é a surpresa de que um menino de 13 anos assassinou a facadas uma menina de 12 anos? A partir disso que a gente acabou de falar. Porque o resultado é esse aqui, né? O resultado é que uma menina ou uma mulher é morta a cada 10 minutos no mundo, gente, assassinadas ou por um parceiro ou por um familiar próximo. Os dados são da ONU. Quando esse podcast terminar, 3 meninas vão ter sido assassinadas. Então, qual é a surpresa de um menino? A surpresa, então, agora é que o assassino é um menino branco que estuda numa boa escola, tem um pai e uma mãe amorosos e, portanto, podemos identificar com a maioria dos filhos das classes médias, né? Talvez aí tenha um elemento que assusta, né? E o pai do menino da série era um bom pai. A família era funcional, a mãe era amorosa, o pai era legal, o pai era um bom pai. Mas era um bom pai inserido absolutamente dentro de um discurso machista no qual ele foi criado. Ele era amoroso na medida do possível, prestava atenção ao filho na medida do possível. Não tinha nada de errado com esse pai. Mas é um pai que já está tão imerso no discurso machista que não soube ver e escutar esse filho de maneira autêntica. Não soube respeitar os desejos do filho, que não coincidiam com a imagem estereotipada que esse pai imaginava do que era ser homem, gente. Vocês estão acompanhando o tamanho do problema? Qual era? Esse pai ele tinha 2 opções na cabeça do que era ser homem para um menino: jogar futebol ou lutar boxe. Essas foram as 2 únicas opções que esse pai proporcionou para esse menino na série. Isso não é suficiente, é claro, mas é essa imagem estereotipada que esse pai tinha do que era ser homem. Vocês estão me acompanhando, gente? No final da série, esse pai vai se dando conta disso. Mas se dá conta tarde demais. Para mim, uma das cenas mais emblemáticas é quando ele recebe um desenho do filho. Ele recebe esse desenho, mas o filho já está na prisão. Ele manda uma carta para o pai no dia do aniversário dele, do pai. E depois o menino liga para esse pai perguntando se ele gostou do desenho. E ele diz que na prisão ele finalmente
tinha voltado a desenhar. O pai, nesse momento, vai se dando conta que forçou o filho a cumprir o imaginário desse pai, né? Que era jogar futebol, lutar boxe, enfim, tentou fazer o filho parecer com o estereótipo de homem que ele tinha na cabeça. Mas o menino não era bom no futebol, nem se interessava pelo boxe. O pai se sentia constrangido pelo olhar de julgamento dos outros pais, com os seus filhos pseudo-machos jogando futebol. Esse pai se diz constrangido pelo olhar dos outros pais. Você percebe? Tamanho do problema? E como isso tem relação com o que eu acabei de falar, de 3.000 anos desse discurso? Vocês percebem, gente, o problema? O filho parou de desenhar. Parece uma bobagem, né? Aí o filho abandonou todas as outras coisas que seriam importantes para construir a sua subjetividade nessa idade. Porque o pai queria determinar com o que ele deveria se identificar. O menino foi se afastando das atividades que interessavam a ele. Sobrou pouca coisa. E aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Sabe o que ele ganhou? Sabe o que ele ganhou para se distrair e parar de encher a paciência? Que o pai já não tinha mais tempo também, porque tinha que trabalhar. Ele ganhou um computador. Exatamente, gente. Ele ganhou um computador que permitiu que ele se conectasse com a rede de celibatários que pregam o ódio às mulheres. Foi o que sobrou. Foi o lugar onde ele conseguiu ser visto e reconhecido. A gente vai ver como esse é um aspecto fundamental na adolescência, como somos vistos pelo outro. Né? O reconhecimento do pai pelo desenho do filho, no cartão de aniversário que ele recebeu, vindo da prisão já, acontece tarde demais. O cartão vem da prisão. A simbologia do desenho na história, nessa série, a meu ver, é exatamente esse reconhecimento tardio da subjetividade do outro. Nesse caso, do filho. E aqui eu quero destacar um ponto fundamental, gente. O que você pode fazer de melhor por seus filhos, e não apenas, né, aos filhos, em todas as nossas relações também, é prestar atenção no outro de maneira autêntica e íntegra. É escutar, é acolher, é respeitar, tentar entender, dar voz, e isso dá existência ao outro. Dar voz é dar existência ao outro. Não é perguntar para julgar, nem perguntar para dar bronca, nem perguntar para fingir interesse, virar as costas e ficar no celular. Vocês estão me acompanhando? E aqui a gente vai para o outro problema que afeta todos nós. Estamos desconectados uns dos outros. Não prestamos mais atenção ao que acontece ao nosso redor. E sim, as redes sociais ampliaram esse problema à 10ª potência. E aqui a gente entra numa questão primordial, que é o abismo entre as gerações e o advento de uma nova linguagem, né, gente? De uma nova linguagem digital. Imagine uma geração inteira criada agora dentro desse discurso misógino e, ao mesmo tempo, dentro de uma nova linguagem, uma nova maneira de se relacionar, onde esses meninos jovens e também os adultos, né, são alimentados por um algoritmo que só devolve mais do que eles mesmos pensam. Ou seja, não podem mais exercer um pensamento crítico. Os jovens de hoje eles estão impossibilitados, gente, de exercer um pensamento crítico, porque o algoritmo só apresenta mais de quem pensa igual e não apresenta o que é diferente. Qualquer pensamento que promova uma reflexão crítica ou o exercício crítico está fora de questão. Se eu estou sentindo ódio, eu só vou receber conteúdos que alimentam o meu ódio, porque é isso que o algoritmo entende que eu quero. E é o que engaja e o que me mantém lá.
E os donos das redes sociais não estão preocupados com a educação do seu filho, nem do meu, nem do de ninguém, nem com o avanço da humanidade. Eles querem apenas mais poder. Os adolescentes estão viciados na recompensa rápida e no consumo de imagens sem conteúdos que os smartphones proporcionam. E, claro, o resultado disso é a incapacidade absoluta de lidar com a frustração, né? Escutem o meu episódio nesse podcast sobre brain rot, que eu explico esse mecanismo de vício em dopamina em detalhes, tá bom? E aí a gente vai entrar também nessa segunda parte do problema, que extrapola a questão da misoginia, se amplifica para todos os discursos de ódio e todas as faixas etárias, gente. Guilherme, mas os adultos sabem os limites, é diferente dos adolescentes. Não. Em muitos aspectos, não. Olhe para o seu lado agora. Veja o seu marido, veja a sua mulher, se você estiver no trabalho. Eu aposto que eles vão estar com a cara enfiada numa tela. Esse já é um problema muito maior. Não é um problema restrito aos adolescentes. Eu recebo essas queixas diariamente aqui no consultório. Os adultos também estão viciados em dopamina, que é resultado dessa recompensa rápida e sem esforço. Também estão viciados em pornografia, também estão sendo manipulados por algoritmos, também estão comparando a própria vida com a dos amigos, também estão expondo as próprias vidas nas redes para serem validados e reconhecidos. E, aliás, eu vou falar uma coisa, no quesito exposição da vida, os adultos já ultrapassaram os adolescentes. Faz tempo. Então, o problema não é só a adolescência, o problema é muito maior. Claro que a gente vai ver o impacto que isso tem em crianças e jovens adultos entre 10 e 15 anos, né? Ou que pegam uma parte da infância, aí é uma bomba atômica. A gente já vai chegar lá, tá bom? Então, voltando ao que eu falava sobre a nova linguagem digital, né? O gap entre as gerações se tornou quase intransponível, gente. O gap entre as gerações, entre os Zs, a geração Z e todas as gerações anteriores, fica claríssimo na série. É um dos temas principais, aliás, que eu gostaria de trazer aqui, né? Os pais, os policiais, os professores não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. O filho do policial teve que explicar para o pai, investigador policial, qual foi a motivação do crime, porque o pai estava pagando mico, ele estava passando vergonha na investigação que ele estava fazendo na escola. O menino que estuda na mesma escola, né, é filho desse policial, ele vai explicar para o pai porque ele viu que o pai estava sentindo vergonha alheia do pai. Tamanha era a desconexão dos professores, dos pais, de todos os adultos em relação aos jovens. Vocês estão me acompanhando, gente? Estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e estamos negligenciando a vida deles no mundo virtual, no mundo digital. Aqui eu queria colocar essa questão entre limite e controle e liberdade, né? O limite entre controle e liberdade, a gente precisa monitorar sim. A falsa sensação de segurança, o meu filho está no quarto do lado, ele está aqui em casa, né? Não tem problema, ele está no computador. Assim como você pergunta para o seu filho, né? Para onde quando ele vai sair no mundo real, né? Perguntamos para os nossos filhos, né? Aonde você está indo, com quem você está indo, a que horas você chega, que hora você volta, para onde você vai. Isso não é invasão de privacidade, né? Você está perguntando para o seu filho. Os pais deveriam e precisam saber para onde os filhos estão indo, com quem eles estão indo e que horas eles voltam no mundo virtual, principalmente. A gente está fazendo o contrário, né? Super protegendo a criança, com medo que ela tropece e caia, que é a fase onde ela deve tropeçar e cair e aprender com os amigos. Eu já vou chegar nesse ponto.
Estamos super protegendo onde não deve e negligenciando onde a gente deveria estar, de fato, talvez super protegendo. Né? Às vezes por preguiça, né? Deixa lá ele com as coisas dele lá, dá a tela, né? Dá a tela. O algoritmo está virando babá na infância e o amigo na adolescência. O gap entre as gerações nunca esteve tão grande, gente. Não existe, até hoje, nada, não teve um rompimento geracional entre boomers, geração X, millennials, como está acontecendo entre a geração Z e todos esses outros. Porque os Zs, a geração Z, foram a única geração que já nasceu conectada à rede. As outras não. Então, o que acontece, né? O que aconteceu aí nesse caso, né? Com esse adolescente nessa série que a gente está falando, e é o que acontece na adolescência. Na relação com os adultos, o adolescente não conseguindo produzir respeito, já falei aqui, né? Esse menino se sentia diante desse pai, dessa mãe, dos outros não respeitado. Isso é muito comum, né? Na relação com os adultos, o adolescente não conseguindo respeito, não conseguindo produzir respeito, ele prefere e consegue produzir medo, que o medo é o equivalente físico real do que o respeito seria simbolicamente. Não conseguindo que o seu corpo seja reconhecido como adulto, portanto desejável, o adolescente pode escolher se impor pela sedução mais brutal. Existe uma parceria entre a adolescência e a delinquência, porque o adolescente, não podendo ser reconhecido dentro do pacto social, tenta ser reconhecido fora ou contra esse pacto social. Justamente num pacto alternativo do grupo. Ele vai construir um novo pacto entre adolescentes. Agora sim, com claras regras de reconhecimento mútuo. Essas regras sempre estarão deliberadamente em oposição ou em ruptura mais ou menos declarada com o pacto social. É assim que funciona a adolescência, desde que ela foi inventada, e ela é uma invenção recente, moderna. Eu vou repetir. Essas regras entre os adolescentes do grupo, onde existe o reconhecimento e o apoio mútuo, essas regras sempre estarão deliberadamente em ruptura declarada ao pacto social vigente. Eles fazem isso para não deixar de existir diante do outro. Essa é a principal queixa hoje. Não apenas dos adolescentes. Necessidade de pertencer a algo maior do que si mesmo. Pertencer a um grupo. Essa é a pergunta que o adolescente se coloca nesse estágio. Com quem somos parecidos? Onde nos encaixamos? Quem eu sou? Na adolescência, esse estágio é crucial, gente. Vocês estão me escutando? Quando a gente troca o relacionamento presencial pelo online, o algoritmo vai determinar todas as relações que a gente vai ter da pior maneira possível. Porque os adolescentes só serão expostos àquilo que o algoritmo escolher. E nada além disso. O que é diferente fica fora da equação. E isso é um problemaço. Porque é na adolescência que o jovem pode e deve experimentar diferentes formas de existir no mundo, gente. Diferentes grupos. Diferentes maneiras de se identificar. Se isso não acontece, temos um problemaço. E não está acontecendo pelos motivos que eu acabei de dizer. Nesse ponto, eu recomendo a pesquisa da obra de Erik Erikson, que é um psicanalista alemão e um dos grandes pesquisadores da adolescência e pioneiro nessa área. Eu recomendo muito que vocês pesquisem Erik Erikson. Ele criou o termo para esse estágio, que é muito importante, né?
ele criou o termo que é usado até hoje, que a gente chama de moratória psicossocial. Aliás, o termo crise de identidade também é do Erik Erikson. O que é a moratória psicossocial? É exatamente o tempo que o adolescente teria para experimentar diferentes grupos, posições subjetivas, maneiras de existir, de se identificar, de ser reconhecido. Esse tempo é crucial e está sendo interrompido. O adolescente não está podendo ter o tempo de experimentação e que necessariamente tem que ter a ver com a diferença. Ele está tendo mais do mesmo, né? O ódio hipertrofiado. É isso que o adolescente recebe hoje. Ódio hipertrofiado, mais do mesmo. O exercício crítico da diferença está fora da equação. Eu gosto muito do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Eu já falei, já citei ele aqui várias vezes. Acho que é uma leitura obrigatória e fonte de pesquisa sobre os impactos da cultura digital e das redes sociais na saúde mental dos adolescentes e especialmente dos nascidos após 1995. Né? Ele faz uma pesquisa muito profunda e ele vai falar sobre o problema que foi a combinação dos smartphones, das redes sociais e desse ambiente cultural super protetor. Como isso está moldando uma geração mais frágil, mais ansiosa e menos resiliente. O Jonathan Haidt, que é um antropólogo que eu gosto muito, foi o primeiro a levantar esse problema, gente. Então, como as crianças e os adolescentes são desencorajados a tomar riscos, desencorajados a resolver conflitos, desencorajados a brincar sem supervisão, e tudo isso está prejudicando o desenvolvimento do que a gente pode chamar de resiliência emocional. Né? O Haidt critica a cultura da segurança acima de tudo. Né? Tipo, evitar playgrounds perigosos, eliminar as competições escolares, evitar o debate, o enfrentamento. Né? Ele critica muito essa segurança absurda e ele levanta essa bandeira, né, de que estamos superprotegendo nossos adolescentes aonde a gente não deveria. Né? Porque a gente deveria permitir que as crianças enfrentem desafios gradativos. Brincar ao ar livre sem supervisão, com crianças de diferentes idades e que possam assumir responsabilidades nos riscos. Você percebe? Priorizar habilidades socioemocionais, debates civilizados, tudo que não está sendo feito hoje. Qual é, né? E aí são desafios gradativos, né? Não é largar a criança na rua, né, gente? É saber, é brincar, é o brincar sem supervisão. Um adolescente, gente, de 14 anos, 12 anos, tomava conta de 5 irmãos mais novos durante a Segunda Guerra Mundial em Londres, tranquilamente, enquanto a mãe não estava ou o pai estava na guerra. No meio de um bombardeio, em condições muito piores do que as que a gente tem hoje. Tá? As redes sociais, ao contrário do que alguns pensam, não é o ambiente democrático para o exercício da liberdade de expressão. Por 2 motivos, né? Primeiro, liberdade incondicional de expressão não existe. É impossível. A nossa liberdade necessariamente deve encontrar limite quando ameaça a existência do outro. E o segundo motivo, a sua rede social, seja ela qual for, tem um dono. Simples assim. Tem um dono que manda e desmanda, que controla o algoritmo e escolhe o que vai ser divulgado ou não vai ser divulgado, define as regras, determina o que bem entender sobre as suas plataformas. Hoje em dia, gente, todas as redes sociais, não importa qual, tem 4 donos. A educação dos seus filhos, dos nossos filhos, né, está na mão deles.
Aqui eu acho muito importante usar o plural. Né? A educação dos nossos filhos está na mão deles. 4 donos, tá? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page e o Bill Gates. Todas, Larry Page, o Larry Page é Google, YouTube, Android, Elon Musk X e o Bill Gates é o dono do LinkedIn, por exemplo, para falar de outras plataformas. Tá tudo aí. E o Mark Zuckerberg, né? Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Tá tudo aí. 4 donos de todas as plataformas que influenciam os adolescentes. E tem o TikTok, que é propriedade do Zhang Weiming, da ByteDance, tá bom? Então, gente, a solução, a saída para isso é coletiva. Ou todos nós mudamos e regulamos o uso das redes, ou não vai funcionar para ninguém. O exemplo da proibição de celulares nas escolas é excelente. Algumas proibições levam muito tempo para serem entendidas, mas depois parecem tão óbvias, né? Tipo, não poder fumar dentro de um avião. Precisou morrer muita gente até a gente entender que precisava regular isso. Ou todos nós começamos a desconstruir o discurso misógino e o discurso de ódio, ou não vai funcionar cancelar rede social de adolescente. Porque não adianta cancelar a rede social e o discurso misógino e o discurso de ódio tá presente aonde ele vai. Eu acho que nesse ponto já deu para perceber que não está funcionando para ninguém. Nem mesmo para os poucos homens que ainda tentavam sustentar o discurso do patriarcado. Eu já fiz um episódio sobre isso, como isso afeta também esses homens hoje. O índice de suicídio 5 vezes maior do que o das mulheres. Enfim, pode assistir O que é Ser Homem Hoje, que é um outro episódio do meu podcast, tá bom? Mas eu queria voltar aqui, né, por onde tem saída dentro dessa questão da adolescência, do ódio às mulheres, do discurso do ódio e de como isso se potencializa dentro das redes sociais. Dar voz e estar presente de maneira autêntica, querendo saber da vida do seu filho ou de quem quer que seja, querendo saber da vida da sua mulher, do seu namorado, do seu marido, do seu amigo. Voltar a conversar, a debater. Ninguém quer um filho educado pelo Elon Musk, e nem um marido casado com o Zuckerberg, e muito menos um adolescente que cresce aprendendo que o problema da vida deles são as mulheres. Um beijo para todo mundo e até logo.